E hoje estamos começando mais um podcast aqui na Dona RH. Nosso convidado é o Eduardo, responsável pelo nosso setor financeiro. Eduardo, primeiramente, seja bem-vindo. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho nome, idade, seus hobbies. Fala um pouquinho da sua vida pessoal pra gente aqui hoje. Legal, vamos lá. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou casado já há 11 anos, trabalho na agência Dona RH há 7 anos. Meus hobbies, a minha vida é meio corrida, né? Meu tempo é meio disputado, mas trabalho aqui na empresa. Durante a noite, durante o final de semana, tenho algumas atividades na igreja, na qual eu congrego. De vez em quando a gente dá uma saída com os amigos. Então, é um pouquinho movimentado. Eu quase não consigo parar em casa, na verdade, né? Tem uma vida agitada, uma vida né? bem corrida. Mas é bom, melhor assim, melhor continuar em movimento do que ficar parado, né? Com certeza. Bom, 7 anos já na RH já. 7 anos. Como é que foi a sua trajetória antes de começar a trabalhar aqui na agência? Eu sou formado em engenharia de produção mecânica, né? E aí o pessoal até pergunta como é que você veio parar numa empresa de recursos humanos, né? Mas eu sou formado em engenharia de produção mecânica, comecei a trabalhar um pouco na área, só que eu comecei a trabalhar numa área de vendas. E aí eu percebi que eu não estava muito encaixado naquele setor, nesse tipo de negócio, né? Até na época eu não tinha muitos rendimentos que eu precisava ter naquela empresa, fui mandado embora, fiquei um tempo desempregado, comecei a trabalhar uma época com meu sogro, a gente fazia mudança, ele tinha um caminhão, a gente fazia mudanças, comecei a fazer pão para vender, comecei a fazer doces, foi uma época bem complicada. Foi se descobrindo. Fui me descobrindo, fui até adquirindo algumas habilidades que às vezes eu nem eu sabia que eu tinha, né? E aí o fato de eu ter entrado aqui na agência, eu já conheço o William, né, o diretor, já há muitos anos, nós sempre congregamos até mesmo na mesma igreja e sempre a gente ajudava ele em alguns processos aqui dentro. Na época ele fazia muitos jobs de trade marketing, né? Uhum. Então eu e minha esposa a gente começou a trabalhar um pouquinho com alguns jobs junto com ele e um dia numa conversa a gente sentiu que como a empresa estava crescendo, ele precisava ter algumas rotinas financeiras que ele não estava conseguindo absorver. E eu tinha feito já um curso na Unicamp de departamento financeiro, aprendi algumas coisas também na própria faculdade, né, sobre rotinas administrativas. E aí, conversando um dia com ele, a gente bateu um papo e eu me ofereci. Falei, olha, se você quiser eu consigo te ajudar. Né? Você está no começo, não deve ser tão complicado o que você faz agora, o que você precisa, mas como é uma questão de tempo, eu vou conseguir te ajudar nessas coisas para desafogar um pouco você. E a gente começou. Ali surgiu um convite, então. Sim. E ali começou, na verdade nem foi tanto na área financeira específica, né? Eu atuei um pouquinho na área financeira, mas eu comecei a sendo professor, né? Porque a Dona RH antigamente tinha cursos, né? Dava cursos, então eu era meio que um professor monitor, acompanhava ali os jovens, os cursos eram todos online, né? Eles chegavam para fazer os cursos aqui, e eu acompanhava, tirava algumas dúvidas, né? Ficava mais monitorando. E aí teve uma época que não teve mais os cursos, a agência parou de fazer os cursos e eu fiquei focado mais na parte financeira mesmo, tanto na parte de trade marketing, que era o carro inicial da empresa, e depois a parte de estagiários. Então foi mais ou menos aí que começou a história. Né? Então pode dizer que começou na Dona RH sendo monitor, auxiliando os alunos, nada a ver com o financeiro. Não, era bem pouco, porque a parte financeira ainda era o começo do estágio, né? Uhum. Do nosso departamento de estágio aqui, então não tinha tanta demanda ainda, era mais um pouco de controle, emissão de boletos, de nota, era uma coisinha mais simples. O William mais que realizava a questão dos pagamentos e o meu foco mesmo era entrar para ajudar, ser monitor, cuidar da equipe ali, ajudar, tirar dúvida e um pouquinho do financeiro. Você consegue descrever uma linha das etapas que você passou nesses 7 anos? Sim. Iniciou como professor, depois quais responsabilidades você começou a ter, até o que você faz hoje? Sim. Porque hoje você tem uma equipe, né? Sim. Hoje eu sou líder, tenho 2 assistentes trabalhando comigo, mas eu comecei então fazendo essa parte de professor, monitor da parte de cursos, avançando um pouco mais nas finanças, com o crescimento da parte de estágio e trade marketing, a empresa foi crescendo, foi adquirindo mais clientes, aí a empresa começou a segmentar e percebeu que a parte de curso já não era mais importante, que agora o foco tinha que ser mais na expansão do estágio e expansão do trade marketing. Então, cessou a parte de cursos, a gente encerrou isso e aí foi crescendo. Foi crescendo estágio, foi aumentando o volume de clientes, o volume de clientes de trade marketing e essas funções só foram aumentando, porque aí eu comecei a adquirir agora o controle de pagamentos, que antes eu não fazia, né? Eu só fazia uma análise, mas aí comecei a adquirir controle de pagamentos, controle de contas a receber e o departamento foi crescendo, os clientes foi crescendo ao ponto que eu não absorvia mais. Muita coisa. Era muita coisa porque era muito cliente e a gente ainda não tinha os sistemas que a gente tem hoje.
Hoje nós trabalhamos já com sistemas mais automáticos, a gente faz uma programação, faz um clique e o sistema faz praticamente tudo. Antes né? era na caneta. Antes era na caneta, era manual, era Excel, né? Não era sistema. Eu tinha que emitir boletos um por um, eu emitia quase 250 boletos no dia e nota fiscal, e aí eu não conseguia mais absorver toda a rotina administrativa e financeira do mês. Aí nós trouxemos uma assistente para trabalhar comigo, a gente dividiu um pouco as funções e naturalmente a empresa começou a crescer de novo. Mais clientes, começamos a trocar de sistemas, porque também o sistema que a gente utilizava já não era mais suficiente, e a gente identificou que a gente precisava de mais uma assistente para a gente dividir um pouco mais, porque o nosso setor financeiro ele é também financeiro administrativo. Sim. Então hoje a gente tem a parte administrativa dentro do setor financeiro, nós temos uma pessoa específica que cuida de contas a pagar e uma pessoa específica para contas a receber. E aí hoje a gente já está conseguindo já trabalhar legal, as funções já estão divididas e está rodando. E aí o que começou a acontecer? A Dona RH começou a vender franquias. Então, além do nosso mais serviço. Além do nosso trabalho matriz, que já era grande, a gente começou a absorver um pouco de trabalho de franquias, porque o modelo de franquias da Dona RH ele é diferenciado. Porque qual que é o comum? O comum é você abre as franquias, a franquia tem 100% da operação na mão dela e normalmente é a franquia que faz um repasse para a franqueadora. Nós fazemos o contrário, nós centralizamos o financeiro das franquias na matriz. Sim. Então, as franquias não têm o financeiro deles. Eles têm para as contas do dia deles, né? Nós não controlamos as contas deles. Sim. Mas os recebimentos dos pagamentos é centralizado aqui. E nós é que fazemos o pagamento do royalty para eles, do repasse para eles. Dá para dizer que a cada venda de franquia, seu serviço aumenta. Aumenta. Dá para imaginar que essa equipe vai crescer ainda mais. Se você parar para pensar na empresa e nos departamentos da empresa, o financeiro é um departamento que ele vai acompanhar o crescimento da empresa. Quanto mais a empresa crescer e adquirir franquias e novos clientes, o financeiro vai ter que acompanhar ou com pessoas ou com softwares, equipamentos, porque a gente vai sempre precisar de agilidade. Né? Imagina você ter que faturar todos os clientes para matriz e todos os clientes franquias na primeira semana do mês, no primeiro ou segundo dia útil do mês. Então, humanamente é impossível, você precisa de sistemas e isso vai crescendo. A empresa cresce, o departamento financeiro cresce junto. Pessoas para operar esses sistemas. Com certeza, né? Com certeza. E hoje qual que é o seu objetivo profissional aqui dentro da Dona RH? Onde você quer chegar? Qual que é a sua visão de futuro dentro da agência? A minha ideia, na verdade, como a empresa ela está crescendo, principalmente nessa parte de franquias, o meu objetivo é o quê? Ser a pessoa responsável que vai dar a tratativa financeira para as franquias. Porque parece que não, mas elas também precisam de um suporte. Né? Imagina você começando um negócio novo, você compra um modelo de negócio. A gente tem um modelo de negócio aqui, uma franquia vai e compra um modelo de negócio. E às vezes é a primeira empresa daquela pessoa. Sim. Às vezes a pessoa já é um empresário antigo, tentou um negócio, não deu certo, tentou outro, não deu certo, está no terceiro ou quarto negócio, ele já tem um pouco mais de bagagem. Mas às vezes ele é a primeira empresa dele. Então aquela pessoa ela vai precisar de uma assessoria. Pelo menos nos primeiros meses, no primeiro ano, vai precisar de um acompanhamento financeiro. Porque às vezes aquela pessoa não tem a noção de controlar contas a pagar dela. Ela vai receber um valor mensal, às vezes ela não vai saber controlar aonde que ela faz, como que ela divide aquele valor que ela recebe. CPF, exatamente, separar CNPJ de CPF. Então a gente já tem percebido que as franquias nossas também atuais necessitam desse acompanhamento. Né? Então o meu objetivo é formar uma equipe interna para tratar dos assuntos matriz e, além disso, ser o responsável pelas franquias e também ter uma equipe focada em franquias, para dar todo o suporte necessário, tudo que eles necessitam de informação, conhecimento, práticas e até mesmo estudos, né? E informação para conseguir encaminhar sozinhos depois de um tempo, mas vão precisar desse apoio. Dá para notar que você é uma pessoa que gosta de ensinar. Sim. E isso vem desde criança ou você se descobriu em algum momento? Isso eu nunca tinha reparado nisso, né? Mas quando eu paro para pensar no que eu faço hoje, eu começo a voltar atrás e falo, realmente, às vezes, até do meu prezinho eu consigo lembrar de coisas que eu fazia, de que eu ensinava, eu era o orador da sala, eu falava, eu que às vezes tomava frente de algumas coisas. Nunca fui muito de ser líder, né? A primeira experiência de liderança eu estou tendo aqui, né? E estou tendo aqui na Dona RH, mas eu sempre percebi que eu me destacava nessa questão de ensinar. Eu tenho aquela empatia, aquela paciência para poder sentar, falar, explicar e ver o resultado, né?
e acompanhar aquele resultado e ver que está dando certo. Então, para mim, é uma área muito prazerosa. Além de ser um responsável financeiro, eu tenho esse cuidado de, se alguém precisar de alguma coisa, eu vou, eu paro, eu ensino, eu explico. Então, eu vejo que essa seria uma linha para mim para o futuro, aqui na Dona RH. Ser um responsável por auxiliar as franquias a elas darem o primeiro passo financeiro e avançarem. E chega até a ser legal, porque se você notar o início, você iniciou auxiliando, ensinando, ajudando, e tem como objetivo, depois de alguns anos, né, voltar para essa linha de estar no suporte, estar ajudando, né? Vocês se consideram um bom professor? Sim, sim. Hoje a gente ainda, por mais que nós somos uma equipe de 3 pessoas, mas todos são operacionais. Eu também tenho a minha parte operacional, mas com o crescimento e com o inchaço da equipe, eu acredito que eu vou chegar naquele nível de ser mais o gerente, de organizar as ideias, de controlar os processos, a operação é menor porque a parte do ensino, do controle é maior. A parte da gestão é maior. Sim. E em 7 anos já de empresa, passou por muita coisa. Muita coisa. Mas, em específico, como é que foi a pandemia aqui para você? Com relação às suas rotinas de trabalho, insegurança, medo que todo mundo passou. Como é que foi esse processo desafiador de anos de pandemia para você aqui? A pandemia foi um desafio enorme para a gente, porque a gente estava numa crescente, né, faturamento crescendo, adquirindo clientes e de repente de um mês para o outro fecha tudo. E os nosso maior nível de clientes é varejo, né? Então a gente tem muitas lojas, a gente tinha muitos clientes em shoppings que fechou tudo, parou todo o processo. Então a gente não tinha para quem vender. Só que a gente passou por um desafio muito interessante, porque de um mês para o outro a gente perdeu 62% de faturamento. Então eu fiz questão de fazer essa conta para entender qual foi o tamanho do impacto que a empresa sofreu. Só que mesmo com uma perda de 62% de faturamento, a gente conversou internamente e tomou a decisão de que não ia mandar ninguém embora. Então olha que desafio. Você tem um caixa comprometido, né, reduzido mais à metade, e a ideia foi, se eu mandar todo mundo embora, depois o tempo e o custo que eu vou ter para recontratar, às vezes vai ser maior do que o custo que eu vou ter agora, com os funcionários atuais. Foi uma decisão arriscada. Foi uma decisão arriscada, muito arriscada, mas muito sábia. Eu vejo que foi uma decisão muito sábia e é o que veio dando sucesso agora pra gente. A gente tomou essa decisão lá, não mandou ninguém embora, conseguimos fazer acordos, claro. A gente conseguia ainda ter alguns trabalhos home office, né? A gente conseguiu dividir a equipe. Algumas pessoas infelizmente ficaram paradas, mas entenderam o momento da empresa e também aceitaram essa ideia. Vou continuar com vocês, mesmo agora estando um pouco parado, não tendo muito o que fazer. Vou acreditar na empresa, vou continuar com vocês e vou esperar acontecer. E aí nós passamos de fevereiro, março de 2020 até agosto, todo mundo em casa trabalhando no home office. As coisas começaram a melhorar, as equipes começaram a voltar pouco a pouco para a empresa, a gente foi intercalando os horários, até que no final de 2020, começo de 2021, a gente já estava 100% em operação. Mas foi assim, um desafio enorme, mas foi sucesso. E essa é a melhor parte, foi sucesso porque foi uma decisão pensada e aconteceu o que a gente previu. E eu acredito que nesse momento, assim, o financeiro era um dos setores mais responsáveis por esse planejamento, né? Com certeza. Com o certeza. Dinheiro para conseguir manter funcionário, o dinheiro para conseguir planejar o que vai fazer, fecha, Sim. não fecha, desliga, né? Exatamente, porque a gente tinha fornecedores que óbvio que a gente parou de ter, no momento não Sim. precisava mais, mas alguns custos fixos novos nossos continuaram. Então a gente conseguiu conversar com alguns fornecedores, conseguiu conversar com alguns parceiros. Ali, o interessante da pandemia é que um entendia o outro. Não era um momento de uma empresa só, não era um momento de um setor só, era um momento geral. Então a empatia naquele momento dos empresários foi fantástica, porque um entendia o lado do outro. Questão de aluguel, das contas fixas mesmo, de luz, água, enfim, né? Todos os outros fornecedores que a gente tinha de sistemas operacionais também, todos se entenderam e entraram num acordo. Olha, tá ruim para você, tá ruim para mim também. Então vamos fazer um acordo? Vamos. Então a gente contou muito com o apoio dos nossos fornecedores, que são parceiros nossos hoje há anos, né? Fornecedores de sistemas, de materiais. Eles entenderam a nossa situação, nós entendemos a situação deles, conseguiram entrar num ajuste financeiro e todo mundo caminhou. Então para nós foi um período de aprendizado assim excelente, excelente. Foi maravilhoso a gente poder voltar e hoje, né, depois de 3 anos, praticamente 4 anos depois, a gente olha para trás e fala, deu certo. E estamos aqui até hoje. Muitas empresas fecharam, muitas empresas infelizmente fecharam, e a gente consegue olhar para trás e falar, deu certo. E está dando certo, com certeza. E dentro desse período, tirando um pouco esse assunto dessa fase de pandemia, que foi bem desafiadora, bem triste também, né?
qual foi o melhor momento, alguma coisa que você se lembra, não especificamente o melhor, mas algo bem impactante que você viveu nesses 7 anos aqui? Você tem alguma lembrança, alguma recordação de algum treinamento, algum dia específico? Para mim, né, como eu estou há 7 anos na empresa, eu não estou desde o início, né? A Dona RH já tem 9 anos, né? Tá desde 2014. Eu entrei no final de 2016. Então, só que eu entrei no primeiro prédio onde a Dona RH como a Dona RH trabalhou. E para mim o que tem me dado muito prazer é acompanhar a evolução da empresa. E hoje nós já estamos no nosso 3º prédio como a Dona RH. Então, para mim um momento muito marcante foi quando particularmente eu entrei para visitar esse prédio que nós estamos, né, o prédio que a Dona RH está hoje, e para mim foi prazeroso ver a evolução. Né? É muito legal, imagina para quem tem um filho, por exemplo, né? Analisa o filho com uma certa idade, ele está de um jeito, depois de alguns anos ele está de uma forma, aí ele casa, ele faz alguma coisa, cresce e está de uma outra forma. Então imagina você ver uma empresa passando por um processo de evolução. Quando eu coloquei o primeiro pé na empresa, no prédio que nós estamos hoje, para mim foi fantástico. Andar no lugar, ver as divisões, ver uma área que nós temos, né, no prédio atual, que é uma área de descanso, é uma coisa que a gente sempre queria, uma área de descompressão, uma área grande de refeitório para o pessoal poder almoçar, poder conversar tranquilo. Então, para mim foi muito marcante. E o bom é que esses momentos eu sei que eu vou viver mais momentos. Eu sei que onde nós estamos hoje, a gente não vai ficar por muito tempo por causa do crescimento da empresa, e nós vamos para um outro prédio que eu sei que vai ser melhor ainda, então vai ser mais um momento marcante, vai ser mais uma experiência. Então, para mim, o que me marcou muito é ver a evolução da empresa, e a cada lugar novo que a gente foi, me marcou. E eu tenho certeza que eu vou ser marcado por outros lugares. Não, e agora você falando dessa questão de prédio, de refeitório, conta um pouquinho da experiência de como é que era o primeiro prédio. Nossa! Porque assim, com certeza quem vai assistir esse podcast... Sim. Não faz noção dos perrengues assim que a gente já passou, né? Com relação a espaço para comer. Conta um pouquinho como é que era o cantinho que você trabalhava, que todo mundo fica zoando, né? Falando que você trabalhava na madeira, né? Sim. Como é que era isso? Depois, se tiver alguma foto que quiser colocar, a gente coloca pode aqui colocar pra lembrar pro pessoal, o que é o Eduardo trabalhando na madeira. Pessoal, dá uma olhada. A gente era uma casa que era um sobrado, né? E quando você entrava, você tinha uma recepção pequena, não tinha muito espaço, poucas cadeiras. Do lado já da recepção tinha uma cozinha. Então todo mundo que almoçava ali quase que trabalhava junto, porque era só uma porta que dividia e a porta ainda era quebrada. Né? Então ficava um cheirinho de marmita. Ficava um cheiro de marmita para todo mundo. Para quem ia participar do processo seletivo, estava sentindo o mesmo cheiro, não tinha separação nenhuma. Né? E eu não tinha minha sala. Então quando eu entrei, eu trabalhava na frente da sala do William, do diretor, só que era um corredor. E tinha um móvel, um mezanino. Então o pessoal brinca que eu trabalhava na madeira e eu trabalhava na madeira. Não era uma mesa, então? Não era uma mesa. Era um mezanino. Era só um móvel, era só uma madeira mesmo. Eram 2 tábuas, uma em cima da outra. E eu me ajeitava ali naquela tábua, né, naquela madeira. Né? Aí depois a gente começou a crescer um pouco mais a equipe. Aí eu consegui um espacinho dentro de uma sala junto com o departamento pessoal. Que eu já deu uma evoluída, pelo menos. Só que daí outra pessoa foi pro meu lugar na madeira. A gente precisou realocar. E aí depois de um tempo eu fui ainda para dentro da sala do William, do diretor, para trabalhar numa mesa do lado dele, só que eu ainda não tinha a minha sala. Não tinha sua sala. Não tinha minha sala. E aí a empresa cresceu, a gente saiu dali. Então quando eu olho para trás e vejo o primeiro prédio que a gente trabalhou, nem se compara. Nem se compara. E também do primeiro para o segundo, a hora que você no segundo prédio teve a sua primeira sala, também já foi um grande avanço. Claro. Tive a primeira sala, minha sala era bem pequenininha. Mas era sua. Era minha. Era pra chamar de sua. Pelo menos era minha. Né? Eu ficava numa sala do lado da sala do William, mas era a minha salinha ali, eu tinha minhas coisas, tinha o meu cantinho, então a gente já conseguiu crescer. Ali a gente tinha uma área legal para treinamentos, né? uma sala grande até para treinamentos. Os setores já estavam mais divididos, né? Cada um já estava na sua sala. Só que é a mesma história, né? A empresa começou a crescer e foi aí, nesse momento, que a gente sentiu a necessidade de expandir o financeiro. Só que a gente já teve que remodelar. Por quê? Eu estou numa sala pequena e não cabia outra pessoa. Era realmente uma salinha para uma pessoa. Então a gente teve que remodelar o layout da empresa para que eu mudasse de sala para que uma pessoa viesse a trabalhar comigo. Então a gente pensou, mudou a equipe de departamento, tinha uma sala que era só uma sala de estoque, virou uma sala mesmo da equipe comercial. De lá elas faziam os atendimentos, né, os agendamentos. Então a gente teve que reformular tudo para poder atender a minha necessidade, no caso que era expandir o financeiro. E quando você estava naquele cantinho assim, naquele mezanino, trabalhando numa madeira, o que você pensava? Você tinha fé que a empresa ia crescer? Você chegava a pensar quanto tempo que ela fazia durar? Uma certeza que eu tinha, eu não sabia há quanto tempo, mas eu tinha certeza que isso ia ser temporário.
tinha certeza. Eu sabia, eu acreditei no potencial da empresa, a empresa eu vi, eu acompanho, como eu trabalhava já no financeiro, eu via o crescimento, eu via a evolução, então eu já sabia que era uma questão de tempo da gente sair dali. E assim como foi para o segundo prédio, nós estávamos ali, chegamos naquela euforia legal, o prédio novo, só que agora a gente começou a perceber que está aumentando de novo, a equipe está aumentando, não cabe mais, vamos ter que mudar. Então, sempre foi uma questão de acreditar que era só um tempo. Assim como porque nós é um estamos processo hoje. que às vezes as pessoas elas não têm o tempo assim para aguardar, né? A gente acredita que a gente está em um momento que todo mundo quer tudo para ontem, muito imediatista, então eu acho que as pessoas terem essa perseverança, essa fé de que as coisas vão melhorar, seja o cargo ou seja o que você faz, é um pouco difícil, né, para algumas pessoas terem essa percepção, né? Sim, sim. E o tempo também é muito relativo, né? Para alguns pode ser que esteja demorando, para outros pode ser que seja rápido demais, então o tempo é muito relativo. Mas a gente já sabe, né, que existe um tempo para todas as coisas. E às vezes as coisas não acontecem quando a gente quer, porque ainda não é o momento certo. Às vezes a gente não está preparado financeiramente, não está preparado mentalmente para a mudança. Então, às vezes a gente quer uma mudança rápida, mas às vezes nós ainda não estamos preparados para suportar aquela mudança. Então, o tempo é muito relativo. Quais são os aspectos que você vê que são mais gratificantes daqui da empresa, do seu trabalho? Porque, volto a repetir, eu gosto muito de bater na tecla desses 7 anos, porque é muito tempo, muito né? tempo. E se a pessoa está aqui por 7 anos, ela com certeza ela enxerga o propósito, enxerga os valores, né? Sim, sim. Acredito que estejam muito alinhados com o seu de vida, né? Com certeza. Eu tenho 35 anos. Dos 35, 7 eu já passei aqui dentro. 1/5 da minha vida, até agora, eu estou na Dona RH. E eu posso dizer assim, com total certeza, foi o melhor 1/5 da minha vida, estar aqui na Dona RH. Esses últimos 7 anos foram os melhores 7 anos da minha vida até agora. Por quê? Porque eu consigo olhar para trás e ver como que eu entrei na agência e como que eu estou hoje. Isso em relação a tudo. Em relação à vida profissional, em relação à vida financeira, em relação a minhas ideias e pensamentos, aos meus objetivos de vida. Porque assim, o que eu aprendi? A Dona RH não é só uma empresa que dá um emprego para os outros. A Dona RH é uma empresa em que você tem a oportunidade de se desenvolver. Desenvolver como pessoa, se desenvolver como um profissional, se desenvolver, se gerar o seu crescimento. Foi na Dona RH que eu tive a oportunidade de me conhecer melhor. Como pessoa, como profissional, como marido, como família. Foi na Dona RH que eu aprendi informações, ferramentas, os relacionamentos internos na Dona RH, tudo contribuiu para chegar onde eu cheguei hoje. Então eu posso dizer com certeza que foram os melhores 7 anos da minha vida, porque nem se compara o Eduardo de 7 anos atrás com o Eduardo de hoje. E isso eu já consigo enxergar lá na frente. Que o Eduardo de hoje não vai se comparar com o Eduardo... Já consegue ver a diferença do profissional que você era 7 anos atrás para hoje, o profissional que você construiu, né? Sim. É um conjunto, acredito, da pessoa com a empresa, né? E é um conjunto porque a Dona RH ela forneceu para mim e fornece hoje para todos oportunidades. Não só oportunidade de trabalhar. Todas as empresas fornecem oportunidade de trabalhar, mas a Dona RH fornece a oportunidade de você crescer como pessoa. De você aprender quem você é. Quais são as suas limitações e como você faz para superar. Quais são as suas qualidades e como melhorar mais ainda as suas qualidades. Como melhorar os seus relacionamentos interpessoais, tanto dentro da empresa como dentro da sua casa. Então não tem como a pessoa ficar algum tempo aqui na empresa e não crescer, e não evoluir mentalmente. Não evoluir como pessoa. E para mim foi o marco, né? Eu digo, o Eduardo de 7 anos atrás era uma pessoa. Hoje o Eduardo é outra pessoa. Aprendi como profissional, aprendi as minhas funções e tarefas e tenho aprendido, mas a evolução como pessoa, desenvolvimento pessoal, foi a Dona RH que proporcionou para mim. Então eu sou eternamente grato por esses 7 anos aqui dentro, com certeza. Legal. E das ferramentas assim que a gente aprende, que a gente utiliza, qual que é a sua preferida? Uma coisa que você utiliza bastante no seu serviço, utiliza bastante fora, nos seus relacionamentos interpessoais? O que nós fazemos aqui hoje, né? A Dona RH é uma consultoria de recursos humanos. Então nós fornecemos pessoas, entregamos pessoas para as empresas. Nesses anos a Dona RH tem aprimorado técnicas e ferramentas para entregar da melhor forma as pessoas para as empresas. Então nós evoluímos com análise de perfil comportamental, nós trabalhamos muito hoje com uma outra ferramenta que é linguagem de amor. E tudo isso para quê? Para você entender
quem é a pessoa que você vai entregar para o seu cliente, quais são as preferências, quais são a tendência de comportamento, como que essa pessoa se sente valorizada no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, e isso nos ajuda a entender como são os nossos clientes, não só os funcionários que nós vamos entregar, mas como que o nosso cliente pensa. Né? Quais as ferramentas que a gente consegue utilizar e trabalhar para entender o modo de pensar do cliente, o que ele espera da gente e o que ele espera do funcionário que vai trabalhar para ele. Então, você utilizando de ferramentas que eu falei agora, análise de perfil comportamental como o DISC, linguagem de amor para você entender engajamento e alinhando isso com estagiário e cliente, você tem um match, né? Você tem uma comunicação. Então, a chance de você ter perdas, a chance de você ter conflitos é menor. E isso é algo que eu aprendi aqui dentro, é algo que eu aplico na minha vida pessoal, no meu convívio social, as pessoas que convivem comigo conhecem dessa ferramenta, inclusive hoje como um projeto pessoal, eu estou desenvolvendo um projeto relacionado a relacionamento, a desenvolvimento pessoal, graças ao conhecimento que eu adquiri aqui. Uma coisa que você utiliza muito fora daqui, então. Eu utilizo. Né? No meu dia, na verdade, sim, no meu dia inteiro, no ambiente onde eu convivo, por exemplo, eu convivo no ambiente cristão. Frequento uma igreja regularmente. No ambiente cristão que eu convivo, eu utilizo as mesmas ferramentas. Por quê? Porque são pessoas. A gente entende que se pessoas são de um jeito no trabalho, elas vão ser do mesmo jeito em casa, elas vão ser do mesmo jeito nos seus ambientes em que elas se relacionam e elas precisam de técnicas, informações e ferramentas para se desenvolverem. Então é só uma extensão. O que nós fazemos aqui dentro da RH, eu utilizo para a minha vida como uma extensão do meu trabalho, como uma extensão de vida, na verdade, como uma cultura de vida. Acredito que a maioria das pessoas aqui dentro, né, conseguem ter Sim. Esse jogo de cintura, de utilizar as ferramentas tanto na vida pessoal quanto no trabalho, absorver mesmo, né? Sim. Esse conhecimento. E foi isso até que eu falei, a Dona RH dá oportunidade. Tanto que nós temos aqui uma reunião semanal às segundas-feiras, que nós chamamos de reunião de primícias, onde todas as segundas-feiras, das 8 da manhã às 9 da manhã, nós reunimos a equipe, temos um momento de oração, um momento de louvor, ou seja, nós entregamos o primeiro horário da semana para Deus, né, honrando a Deus nisso, e é nessa uma hora de às segundas-feiras que a gente trabalha comportamento humano. A gente consegue absorver da própria palavra de Deus alguns comportamentos necessários que vão ser úteis no nosso dia a dia empresarial e consegue passar para as pessoas. Então, quem realmente quer, quem está engajado com isso, quem deseja crescer, essa primeira hora da semana é a oportunidade que ela tem de ser treinada e ser aprimorada e se desenvolver. Com informações, com técnicas, com ferramentas que vão ajudar, às 9h01 ela já pode utilizar. Não é perdido. O que ela aprende ali, quando ela senta para trabalhar, ela já consegue utilizar o que ela acabou de aprender. E tem algum projeto aqui específico que você se envolveu, alguma coisa que você fez, que você acha interessante compartilhar pra gente, alguma coisa que ficou mais marcado, de algum projeto que você se envolveu dentro da empresa? O que para mim é importante como eu tenho já essa parceria e amizade com o William, né, eu já participei várias vezes de muitas decisões aqui dentro. Até mesmo decisões de contratação, decisões de demissão, nós já sentamos juntos, já pensamos em funções específicas e olha, para essa função aqui que a empresa está necessitando, o que você acha da gente trabalhar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de estratégia? Então eu não tenho um projeto em específico, né, que eu consigo destacar, mas eu participei de muitas decisões, inclusive das decisões de mudança de prédio. Inclusive dessas decisões de mudança de prédio eu sempre participei, nós sempre oramos junto, nós visitamos sempre os lugares para verificar se era legal, se não era. Então, para mim é muito gratificante ter participado desses momentos da empresa. Então, teve contribuições suas nessas decisões importantes. Sim, hoje nós estamos aqui porque eu também participei dessa decisão. No antigo prédio eu também participei da decisão, nós fomos juntos, nós oramos no lugar, né, abençoamos o lugar. Então, para mim é muito gratificante ter participado de decisões muito importantes. Além das decisões do meu departamento, claro, mas decisões gerais, administrativas e estratégicas da empresa. Hoje eu tenho acesso e consigo participar das ideias e depois a gente consegue ver o resultado lá na frente. Então isso é maravilhoso. Muito bom. E hoje aqui com esse tanto de gente trabalhando especificamente na matriz, é claro que o público é em maioria feminina, né? Bastante Sim. mulher. Como você define a comunicação, o engajamento da equipe entre os colaboradores? Como que você classifica o ambiente aqui de trabalho? Quando eu entro na empresa, a primeira coisa que eu sinto é paz. Então, para mim, é um termômetro muito importante, né? Acho que para todos, né? Quando você está em um lugar, quando você está num ambiente em que você sente paz,
já é muito importante. Então, quando eu entro, eu sinto isso, e quando a gente começa a andar pela empresa, começa a conversar com as pessoas, a gente consegue ver essa comunicação, porque a empresa promove isso. Foi o que eu falei agora há pouco. A gente aproveita as reuniões, a empresa se preocupa muito em treinamentos, sempre em reforçar procedimentos, técnicas, então a empresa promove o engajamento, promove essa comunicação, e o fato de você entender com quem você trabalha, você sabe lidar com ela. Porque imagina uma coisa, você sai da sua casa, você vai trabalhar num ambiente em que você não consegue, às vezes, mudar nada daquele ambiente. Porque imagina você sendo contratado. Você vai sentar do lado de uma pessoa que você não escolhe, certo? É o seu líder que vai escolher onde você vai sentar. É o seu líder que vai escolher com quem você vai se relacionar. Quando você entra numa empresa, você não escolhe o seu líder. Você não escolhe o dono da empresa. Você entrou para trabalhar. Então, imagine você tendo agora ferramentas e técnicas de relacionamento que vai te ajudar a se comunicar com aquela pessoa do lado. Você entende a forma que aquela pessoa pensa, e se você treinar isso, você sabe como pedir as coisas, você sabe como ajudar, você sabe como motivar, só com informação, com técnica, com ferramenta. Então eu vejo que o engajamento aqui interno é excelente, porque as pessoas têm ferramentas para trabalhar, elas têm informação que vão ajudar elas a se comunicarem, a diminuírem conflitos, a entender por que aquela pessoa está pedindo isso para mim daquela forma. Porque ela é assim. Porque esse é o comportamento padrão dela. Então, se eu sabendo que ela é assim, eu vou responder dessa forma. Acredito que essa análise que a gente utiliza para prestar o nosso serviço, a gente consegue absorver de uma maneira incrível, Com certeza. né? E evitaria muitos conflitos em outros ambientes de trabalho, se outras empresas também conhecessem e aplicassem, né? Exatamente. Então, assim, a gente vende o que a gente aplica. É fato. A gente fornece para as empresas o que a gente já faz aqui dentro e dá certo. Então a gente tem resultado, a gente tem provas reais aqui. Então imagina realmente para um dono de empresa ter esse conhecimento de que se eu tenho uma ferramenta para analisar o perfil dos meus funcionários, eu sei o funcionário que eu preciso, eu sei onde eu posso colocar ele, eu sei como me relacionar com ele, eu sei como motivar esse funcionário, como engajar ele, como deixar ele firme nessa posição de querer trabalhar aqui dentro, querer fazer as funções e todos os dias estar engajado com a empresa. E uma coisa que é importante, né? A empresa tem um sonho. Toda empresa tem um sonho. Todo empresário tem um sonho, por isso que ele cria uma empresa. Então a empresa tem um objetivo. Se você consegue passar esse objetivo para o seu funcionário, ele compra a ideia do seu sonho. E aí inverte a situação. Todo funcionário também tem um sonho. Né? Então, se a empresa consegue fazer com que o funcionário trabalhe em função do sonho da empresa, a empresa trabalha em função do sonho do funcionário. E aí você tem o engajamento. Um trabalha para o outro para que os dois consigam cada um os seus objetivos. Tem alguma característica específica da marca, da empresa, da cultura que você acredita que seja o caminho para ter esse sucesso, para ter esse crescimento, para estar nessa expansão que estamos ao longo desses anos? Sim. Um comportamento específico? Na verdade, eu cito 4 comportamentos específicos porque são os 4 valores que a empresa defende. Nós valorizamos a fé, nós valorizamos a coerência, a eficiência e a honra. Então, são valores que se combinam, que se encaixam, e é isso que tem feito a Adonai RH estar onde está hoje, e são esses valores que vão levar a Adonai RH aonde elas querem chegar, onde ela quer chegar. É a fé no trabalho que faz, é a fé no Deus que crê. Então, por isso que não é à toa que o nome chama Adonai RH, que é o dono, é o Senhor das nossas vidas, né? E nós temos a coerência, porque aquilo que nós pregamos, nós procuramos aplicar. Não adianta a gente falar algo, defender algo, um princípio, um valor, se a gente não aplica internamente e com os nossos clientes. E a gente trabalha com a coerência, trabalha com a eficiência dentro dos processos. Então, a gente sempre procura melhorar os processos com ferramentas, com sistemas, com pessoas. Então, é um valor importante da empresa. E a honra. A Bíblia fala que a honra é dada a quem honra. Então, você honra para ser honrado. E a gente recebe a honra, a gente entrega a honra. Então, são os 4 pilares da Adonai RH hoje que mantém ela onde ela está hoje e são os pilares que vão levar a Adonai RH onde ela tem que chegar, onde ela vai chegar. Essa é a base da empresa. Muito bom, Eduardo. E para finalizar a nossa conversa, uma coisa que eu queria saber de você, como profissional que você é, com a experiência que você tem. Se hoje você pudesse dar um conselho que você não recebeu lá no começo, lá no jovem Eduardo que estava iniciando Sim. a sua jornada de trabalho. Se puder dar um conselho para uma pessoa que estava na posição que você estava
há 7, 10 anos atrás, qual conselho você daria para um estagiário que está iniciando agora a sua jornada, uma pessoa que está em transição de carreira, que está lá no começo? Eu já volto um pouquinho antes, eu nem falo nem de 7 nem de 10, né? Hoje eu estou com 35, os estagiários estão começando na média de 15, 16, 17 anos, quase 20 anos atrás. Bastante tempo. Qual é o conselho que eu gostaria de ter recebido há 20 anos atrás? É o conselho de que você precisa se conhecer melhor. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber e ter muito claro isso na sua mente. Quais são as suas qualidades, as suas aptidões? O que você já consegue identificar na sua vida que você pode trabalhar para melhorar? Porque eu comecei a fazer isso há 7 anos atrás. Essa fase, por isso que eu citei aquela hora, né? A fase de desenvolvimento pessoal na minha vida começou quando eu entrei aqui na Dona RH, só que há 7 anos atrás. E eu precisaria ter essa informação há 20 anos atrás. Por quê? Eu sou formado em engenharia de produção mecânica. Eu sou formado no Senai em mecatrônica. Então eu passei 7 anos estudando, 5 na engenharia e 2 no Senai, e hoje eu olho para trás e falo, cara, foram 7 anos da minha vida que hoje eu aproveito muito pouco. Então olha só, eu passei 7 anos antes de entrar na Dona RH, que hoje eu aproveito quase nada. E os últimos 7 anos que eu estou aqui, eu aproveito 100%. Então se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, talvez eu já estaria há pelo menos 20 anos numa escalada de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional. Só se eu soubesse, se eu tivesse informação de quem eu era, a informação de quais são as minhas tendências de comportamento. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei, antes de trabalhar na Dona RH, eu trabalhei numa empresa de vendas, eu era engenheiro, mas eu trabalhava como vendedor. E eu sei hoje que eu não me encaixo como vendedor. Hoje eu sei, só que quando eu entrei para trabalhar eu não sabia. E eu só fui aprender depois, no dia que eu fui mandado embora, eu cheguei para o meu antigo gerente e falei para ele assim, qual que é o conselho? Já que eu já fui demitido mesmo, essa nossa última conversa, qual o conselho que você daria para mim agora, já que eu estou indo embora? Ele falou assim, Eduardo, você precisa ser apaixonado pelo que você faz. Isso me gravou e isso eu guardo até hoje, isso eu falo para quem me perguntar e para quem eu tiver oportunidade. Eu não tinha noção pelo que eu era apaixonado. Então eu trabalhei, estudei e hoje eu olho para trás e falo que, entre aspas, foi um tempo perdido. Aprendi algumas coisas, claro. Me desenvolvi algumas coisas, claro. Mas se eu tivesse a informação que eu tenho hoje eu estaria voando. Poderia ter ido pelo amor do que pela dor. Com certeza, com certeza. Então o conselho é, se apaixone pelo que você faz. Se conheça, saiba o que te motiva, quais são as suas tendências de comportamento que vão te levar para o sucesso ou se você se manter num comportamento errado vai te levar para o fracasso. Isso é o que a gente promove aqui na Dona RH. Então hoje, se eu fosse estagiário, eu gostaria de estar aqui ou passar por aqui para aprender isso, para poder crescer e desenvolver. E receber esse conselho, conheça. Se conheça e se apaixone pelo que você faz. Muito obrigada pela conversa, Eduardo. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. E muito sucesso para todos nós. Todos nós. E muito obrigada por assistir mais um episódio do nosso podcast. Vou pedir para você dar um like nesse vídeo, curta, deixa um comentário, compartilhe para os empresários que você conhece ou alguém do seu meio de trabalho, tá bom? E nos siga em nossas redes sociais. Obrigada!